Abaixo do palco, numerosos magos se curvaram. No pódio, chamas vermelhas brilhavam. Um mago em vestes brancas e uma faixa verde saltou das chamas energeticamente, parecendo um sprite flamejante. Meu senhor Leilin e os outros magos se curvaram juntos. HMPH Descartes balançou a cabeça de maneira indiferente e varreu sua longa capa antes de se sentar em seu lugar designado. Todos a voz de Descartes era muito gentil, embora ele tivesse um sotaque estranho. Tendo armazenado uma grande quantidade de dados, Leilin sabia que esse era um sotaque que a nobreza mage usava antigamente. Além de mostrar seu status, não havia nada de especial nisso. Somente as famílias mais tradicionais praticavam este modo de falar agora. Acredito que os responsáveis por você já falaram com você. Se não, você pode perguntar sobre isso. Eu tenho apenas uma coisa a dizer aqui: o Forces Garden irá ocupar uma das entradas do plano secreto do Rio Eterno em nome dos Magos da Luz. As equipes de batalha e caça já foram trazidas para o avião em lotes para disputar os recursos contra os Magos Negros. Nossa equipe Potioneering pode não estar diretamente envolvida em matar os Magos Negros, mas nós temos o papel de preparar poções e definitivamente não podemos atrapalhar as outras equipes a essa altura. Os olhos de Descartes brilharam enquanto ele examinava a área. Todos os magos presentes tremiam de medo. Esse é o poder de um mago no auge da classificação 1. Embora Leilin pudesse suportar tal poder, ele sabia que definitivamente ainda não era o parente de Descartes. Ele olhou para suas estatísticas. Leilin Farlier. Rank 1 Arlok, Bloodline, Serpente Kemoin Gigante. Força 7.1, Agilidade 6.7, Vitalidade 8.5, Força Espiritual 58.9, Poder Mágico 58, Poder Mágico está em sincronia com a Força Espiritual. Conversão da Essência Elementar 70%. Status saudável. Como o mago à beira de alcançar a 2A sobrescrito posição, a força espiritual de Descartes definitivamente passou dos 70 anos e pôde até chegar aos 80. Sua conversão da essência elementar certamente alcançou uma alta porcentagem e foi muito mais do que 80%, o que foi a exigência de romper. Leilin suspeitava que Lord Descartes poderia ter avançado há muito tempo, mas se conteve para aumentar tanto quanto possível sua conversão da essência elementar, antes de tentar romper. Leilin sabia que ele tinha um grande número de truques na manga, mas o máximo que ele podia fazer era pegar Descartes despreparado. Era certo que o experiente Descartes poderia espancá-lo completamente. Tudo bem, agora eu vou emitir as missões. Calum, sua pesquisa sobre a poção secreta da árvore está temporariamente em espera. De agora em diante, gaste todo o seu tempo preparando a poção Rotingbezoarm. Descartes começou a emitir as missões. Um mago com um capacete de ouro que cobria seu rosto levantou-se e cumprimentou-o. Leilin sabia de Calum. Dizia-se que ele era o número 1 da equipe Potioneering, e a equipe que ele liderava era muito capaz. Eles conseguiram completar uma série de missões difíceis, e suas próprias habilidades de Potioneering foram inspiradoras. Baseado nos cálculos de Leilin, sem uso de seu trunfo, o I-Shape, ele pôde até não combinar com Calum. Leilin tinha ouvido um pouco sobre a poção secreta da árvore que a equipe de Calum estava encarregada. A fórmula já havia sido descoberta, e havia mais um passo até que a poção pudesse mostrar seus efeitos reais. No entanto, por causa da guerra, esse experimento teve que ser adiado. Boa. Vou compensar suas perdas um pouco mais tarde. Vendo Calum tão cooperativa, a expressão de Descartes se iluminou. Próximo passo é, a Descartes mudou todas as missões existentes das equipes. Suas missões anteriores tinham a ver com pesquisa e fortificação, mas todas foram abandonadas em favor de refinar poções que tinham um imenso poder de matar. A equipe de Martin, na qual Leilin estava,
recebeu uma missão para preparar o coração de lava. Este Earth Lava Potion era um tipo de poção ofensiva que tinha uma grande área de efeito. Embora seu poder fosse um pouco fraco em cerca de 20 graus, ele tinha um amplo alcance e era um item necessário em guerras de larga escala. Além da equipe de Martin, outros grupos Potioneering também receberam esta missão. Essa poção não era fácil de preparar, mas Descartes se importava pouco com as caretas nos rostos de seus subordinados e alocava um número fixo para cada equipe fazer. Ele também mencionou que, se a cota mensal não fosse cumprida, não apenas seus benefícios e alocações seriam diminuídos, eles também poderiam ser privados de autoridade atual. A expressão de Marty era amarga e o coração de Leilin se revirou quando Marty olhou para ele com esperança. A atitude de Descartes parecia implicar que o Force Asgardien não tinha a vantagem na luta por territórios dentro do plano secreto do Rio Eterno. Por isso, eles precisavam de um grande número dessas poções ofensivas. Se fosse esse o caso, era uma possibilidade definitiva de que as pessoas que geralmente trabalhavam nos fundos, como alquimistas e mestres de poções, fossem enviadas para as linhas de frente para aumentar a força do Force Asgardien. Com tantas chances de isso acontecer, Leilin precisava fazer alguns preparativos para si mesmo. Afinal, ele não era tão estúpido a ponto de dar a vida pelo Force Asgardien. Leilin, contamos com você. Martin tinha uma expressão de fervorosa esperança ao dar um tapinha nas costas de Leilin. Seus companheiros de equipe tinham a mesma expressão. Bem. No entanto, esta missão é extremamente importante e não posso garantir nada. Leilin forçou um sorriso. O tempo passou rapidamente, especialmente enquanto estava ocupado preparando poções. Normalmente, Leilin obviamente não revelaria suas verdadeiras habilidades em fazer poções. Enquanto preparava, ele propositalmente falhou algumas vezes para esconder sua ridiculamente alta taxa de sucesso. No entanto, havia uma vantagem em toda essa situação. Como o Potioneering era um trabalho que exigia ser meticuloso, os ambientes em que o Potion Masters estava eram adequados. Por isso, muitas vezes trabalhavam sozinhos. Leilin também tinha um laboratório particular, e enquanto ele preparava poções, até os membros de sua própria equipe não ousaram interrompê-lo. Isso deu a ele a oportunidade de fazer o que quisesse. Em primeiro lugar, Leilin usou um tempo assustadoramente curto para preparar poções suficientes para preencher a cota. O resto do tempo foi usado na pesquisa do espadachim de marca, a informação que ele tinha obtido a partir do plano secreto da seita do antigo espírito matador e outros assuntos de interesse. Dentro do laboratório particular de Leilin, buretas, beckers e outros recipientes de laboratório contendo líquidos coloridos foram espalhados sobre a mesa de experimentação branca pura. Alguns desses líquidos eram solventes efervescentes. Ao lado da mesa, Leilin tinha os olhos bem fechados, os músculos faciais se contorcendo. Ao mesmo tempo, anéis de energia e força espiritual ondulavam e eram constantemente comprimidos. A atmosfera começou a ondular com as menores ondulações, como se também estivessem sendo comprimidas. A grande força espiritual que Leilin possuía estava constantemente diminuindo junto com as flutuações, e chegou até um ponto em que sua força espiritual era indetectável. Um bom tempo depois, Leilin abriu os olhos. Atualmente, seus olhos eram claros e puros. A camada de escuridão de antes estava longe de ser vista. As ondas de energia que ele normalmente emitia haviam desaparecido e ele parecia ser um humano comum. O único aspecto identificável era a profunda sombra imensurável que brilhava em seus olhos ocasionalmente. O método de compressão da força espiritual que obtive da velha bruxa é surpreendentemente eficaz. Leilin usou o iChip para escanear a si mesmo, mas mesmo o iChip só conseguiu dar alguns números vagos e não conseguiu analisar efetivamente o estado do corpo de Leilin. Leilin impediu o iChip usou todos os seus esforços para calcular dados,
e tampouco autorizou o uso de um microscópio atômico. No entanto, apenas esse tipo de resultado foi suficiente para fazê-lo feliz. Daí os cálculos de Shape. Esse método de compressão da força espiritual combinavam as ondas de energia da força espiritual de seu corpo e então comprimiam-nas. Isso ajustaria as ondas de energia da força espiritual e ocultaria sua verdadeira força. Apenas a primeira metade da informação que a velha bruxa havia fornecido era o suficiente para esconder sua força de outros magos de nível 1. Com a segunda metade que ele obteve da velha bruxa durante seu tempo no plano secreto da seita do antigo espírito matador, esse efeito foi multiplicado. O atual Leilin estava certo de que mesmo os magos de nível 2 seriam incapazes de detectar o encobrimento de sua força. Ter essa habilidade logo antes da guerra iminente tornou ainda mais precioso. Esse método pode ser usado como uma das minhas habilidades de ocultação. Quando combinado com Shadow Stealth, os efeitos parecem ser ainda melhores. O Aishipo começou a calcular fervorosamente, enquanto Leilin pensava profundamente. Depois de meia hora, Leilin levantou-se e tocou a mão dourada na mesa de experimentação. Ding-a-ling. Ding-a-ling. O crispo som de um sino ressoou ranger momentos depois. Uma porta secreta se abriu e dois grandes Knights vestidos de armadura entraram. Número 2. Número 3. Como você está se sentindo agora? Leilin examinou os dois que ficaram mais altos e tiveram uma mudança em seu físico. Antecipação brilhou em seus olhos. Há um pouco de inchaço, como se algo estivesse dentro de buracos no meu corpo, mestre. Eu sinto o mesmo que o número 2. Além disso, meu corpo alterna entre ser frio e quente, e há surtos repentinos de força. Eu quebraria o que quer que estivesse segurando involuntariamente quando isso acontecesse. O número 3 se ajoelhou em uma perna enquanto ele relatava. É assim mesmo. Deite-se na mesa de experimentação e deixe-me ver, Leilin ordenou. O número 3 tirou toda a sua armadura e rapidamente deitou na mesa gelada. No momento, a marca em seu corpo estava se tornando cada vez mais clara. O que era mais óbvio eram as poucas marcas estranhas que estavam quebradas, que haviam sido mantidas no lugar com dispositivos vermelhos. Eu sou incapaz de replicar os métodos de recriar o espadachim da marca ancestral agora, então eu só posso me contentar com o segundo melhor, desde que eu vincule a marca à força e deixe os grandes Knights temporariamente usarem esse poder. Ela ainda funciona. Leilin pensou consigo mesmo. Para replicar completamente os métodos na criação do poderoso espadachim de marca, foi necessário um grande período de tempo. O atual Leilin teve que substituí-lo por outros meios.